bem? Tudo tranquilo? Acho que está fácil aí a visualização de vocês, né? Então, falando sobre o iShape, né? Então, algumas diferenças básicas, a gente vai perceber isso no decorrer da aula, né? O iShape, ele contempla, né, a mesma quantidade de eletrodos do iModel e do iMotion, porém, todos concentrados na região de abdômen, glúteos e coxas, né? Também com os braços, como temos no iModel e no iMotion, e também na região de pernas, né? Então, é uma grande discussão, mas qual é o melhor para mim, né? O iShape Static ou o iModel? Então, enquanto diretor científico da iMotion e também pensando na prática clínica, no dia a dia de vocês, nós falamos que os dois têm funções específicas e que o ideal é que quem trabalha com dermatofuncional e estética que tenha os dois produtos, né? Porque um produto concentra mais realmente onde as mulheres gostam mais de trabalhar, né? Que são os glúteos, as coxas e o abdômen. Em contrapartida, o iModel também ele acaba suprindo, né, a localização ali da região lombar, daquela gordurinha das costas, que muitas vezes as mulheres também ficam um pouco incomodadas, tá? Então, a gente tem essa pequena diferença, no decorrer a gente vai explicando e na próxima aula, quando for falar do iModel, vocês conseguem entender um pouquinho mais. Então, lembrando, gente, tá? Vou pedir que vocês entendam, né, que essas aulas são aulas, como a gente chama, são aulas básicas, tá? De princípios e parâmetros para eletroestimulação. Então, é humanamente impossível fazer um curso desse online, ou que seja aquele curso que nós fazemos na nossa sede de um dia inteiro, e sair expert em eletroestimulação, tá? É humanamente impossível. Esse treinamento, por isso se chama treinamento básico, é para você aprender a usar a ferramenta. Você não vai sair desse treinamento básico sabendo elaborar um treino tipo HIIT, um trabalho de fortalecimento, um trabalho para lombalgia, um trabalho para doença autoimune, da melhor maneira, condensar tudo em 20 minutos. Como que eu faço? Não dá para fazer tudo isso. Tá? Vocês vão aprendendo de acordo com a curva de aprendizado, vocês vão estudando, vocês vão fazendo cursos diferentes, lendo livros sobre eletroestimulação, conversando com outros profissionais, acompanhando outros profissionais, tá, gente? Então, já vou avisando, né, que é uma crítica que a gente acaba sempre recebendo. Mas eu não vi isso, eu não vi aquilo. Não dá para falar tudo em um único curso, né? A gente acaba aprendendo todos os dias, né? Então, se você quer aprender mais, invista, né? Tem alguns cursos, temos pós-graduação em eletroestimulação, né? Então, desculpa, somos humanos, não conseguimos falar tudo em apenas um curso que é disponibilizado para vocês, querendo ou não, de forma gratuita, né, meu povo? Então, vamos também investir não só no equipamento, mas investir na atualização profissional. Então, de antemão, já peço desculpa, tá? Não vamos ter nenhuma fórmula mágica, né? Nessa aula ninguém vai sair aprendendo tudo, tá? Então, é princípios e parâmetros, e a gente fala, se você sabe princípios e parâmetros da eletroestimulação, né, e já conhece, aqui no caso, acaba nem envolvendo tanto exercício, eu não preciso nem conhecer o exercício, mas aqui eu preciso conhecer um pouco o que é a correlação da eletroestimulação com as outras técnicas dentro da dermatofuncional e quando encaixar essa ferramenta, esse recurso. Então, se eu quero aumentar o metabolismo, se eu estou fazendo uma técnica onde eu diminuo o metabolismo, quando, onde, por quê, quando fazer. Tá? Então, partimos do pressuposto que, falando e entendendo sobre princípios e parâmetros para eletroestimulação, a gente acaba, né, aprendendo como encaixar isso na minha rotina, no meu dia a dia, ok? Então, aqui para vocês, tá? O iMotion Group, para quem não conhece, passa a conhecer um pouco mais, né? O iMotion Group
onde nós temos o nosso CEO na pessoa do José, né? A fábrica se localiza lá na Espanha, em Madrid, né? Uma fábrica super nova, super maravilhosa. Tivemos aí o nosso amigo, advogado e sócio da Emotion, Anderson, mandando alguns vídeos aí da fábrica nova que ficou espetacular, né? Onde nós temos alguns equipamentos, tá? No Brasil, são disponibilizados 4 equipamentos, porém, né, em Madrid, na Espanha e na Europa, são feitos outros equipamentos. Então, no Brasil, nós ficamos com a iMotion, que é a eletroestimulação de corpo inteiro, mais voltada para a associação com o exercício, assim como o iShape Sport, que também é para a utilização de exercícios, só que mais voltado para membros inferiores, aulas em grupo, com uma mobilidade um pouco maior. Okay? O iShape Estética, que é o que vamos falar hoje, e o iModel, que são os dois equipamentos voltados para a área da estética ou dermatofuncional. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Qualquer coisinha, tá? Clica na mãozinha aí, tá bom, gente? Não fiquem acanhados de aparecer. Okay? Só abrir aqui um pouquinho só para ver se tínhamos alguém na sala de espera, mas não. Então vamos dar continuidade, tá bom? Outra coisa fundamental para quem quer trabalhar não só com eletroestimulação, mas qualquer equipamento de dermatofuncional ou de ortopedia, que são as certificações, né? Então, aqui nós temos 9 certificações. Eu coloquei aqui muitas que não são nem conhecidas no Brasil, mas são muito, muito importantes na Europa, né? A Emotion, ela é líder em eletroestimulação, ela atende mais de 70 países, né? Então, a grande líder mundial na fabricação de equipamentos. Porém, nós temos um respaldo muito grande, né? Da Anvisa, FDA, ISO 9001, Comunidade Europeia. Então, estamos completamente respaldados no que diz respeito à segurança de aplicação do recurso e do equipamento. Então, o que é o iShape? Como ele funciona? Então, uma ilustraçãozinha da ideia principal, né, do objetivo, vamos dizer assim, da filosofia do iShape. A grande diferença que nós falamos entre o iShape e o iModel é que o iShape e o iModel, eles são confeccionados, teoricamente, para que seja uma eletroestimulação mais passiva. Não que, obrigatoriamente, essa eletroestimulação seja somente passiva. Ela pode muito bem ser também uma eletroestimulação ativa, né? Depois vamos dar até alguns exemplos para vocês. Aí os clientes acabam perguntando, Schumacher, mas o que é melhor, ativo ou passivo? Eu acho que essa pergunta é muito simples e muito fácil de responder, né? Toda vez que nós trabalhamos com ativação de metabolismo, ativação muscular, ganho de tônus, ganho de força, né? Ganho de tensão muscular, é meio simples e meio óbvio que a pergunta é quando a gente associa ao exercício. Porém, sabemos que algumas pessoas, algumas clientes, não gostam do exercício ativo. Então, é uma ferramenta, um instrumento que pode ser feito de maneira passiva, porém ativa. E quando a gente fala contração ativa também, não somente referente a exercícios de alta intensidade. Então, quando a gente fala de uma contração muscular ativa, nós podemos falar apenas de uma ativação muscular, né? Então, enquanto você está recebendo a corrente elétrica, né, alguns comandos verbais, como contrai bumbum, contrai o abdômen, força para prender o xixi, contrai o músculo da coxa, empurra o bumbum para a maca, empurra o bumbum para o teto, dependendo da posição. Então, existem algumas formas, né? Então, como que a gente costuma perguntar? A cliente foi lá, ela gosta de exercício, às vezes ela gosta de exercício, mas ela faz exercício todos os dias. Quando ela vai à clínica de estética, de dermatofuncional, naquele momento, ela quer manter o aumento do metabolismo, ela quer manter o seu tônus, porém, ela não quer
fazer exercício naquele momento, ou ela já fez exercício, então é um complemento do exercício. Ou aquela pessoa que não suporta, ela não quer ouvir falar em exercício, então contempla essa pessoa também. A gente fala que é multimodal, né, a aplicação do iShape. Ela pode ser feita de várias maneiras, de acordo com o que o cliente quer e o dia da cliente. Aquele dia ela pode não querer fazer exercício, ela quer só ficar deitada, fez um procedimento um pouquinho mais invasivo, você quer só fazer uma drenagem, enfim. Né, tendo conhecimento técnico das correntes elétricas, a gente pode encaixar perfeitamente de acordo com o tratamento que está sendo realizado e o perfil da cliente que está fazendo o tratamento. Para quem não conhece, tá? Então, esse aqui é o iShape, onde nós temos, né, os eletrodos nos braços, os eletrodos no abdômen, né, 4 eletrodos na região anterior da coxa do quadríceps, 4 eletrodos na região dos glúteos. Então, esse é um dos grandes diferenciais do iShape, a concentração maior, onde as mulheres procuram maior volume muscular, que é região anterior de coxa e região de glúteos, tá? E pernas. Então, aqui contemplando, né, a maior parte dos grupos musculares mais importante para as mulheres nessa parte da estética. Aqui uma ilustração, só para que vocês percebam a diferença entre não só entre os equipamentos, mas diferença entre os layouts e os programas, né? Então, programa de cima aqui, o iShape Static, mostrando só a parte da bermuda, né? A gente vai abrir o software para vocês, vamos demonstrar aqui para vocês, para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona o software. E aqui embaixo o iModel, né? Que muda um pouquinho, né? A gente tem a variação aqui para o corpo inteiro. Tá? Então, começando a falar um pouquinho de definição de eletroestimulação. A eletroestimulação, ela ficou conhecida com algumas siglas, né? E quando a gente fala eletroestimulação de corpo inteiro, um dia eu vou tentar descobrir, um dia alguém vai me contar por que a eletroestimulação de corpo inteiro ficou conhecida com a sigla EMS, tá? Que é uma sigla que a gente fala que não é uma sigla tão adequada, porque parece que a eletroestimulação vai direto para o músculo. E essa eletroestimulação que nós utilizamos, ela não vai direto para o músculo, né? Ela precisa passar pelo nervo para chegar até o músculo. Então, costumamos falar que as siglas mais corretas, né, são EENM, eletroestimulação neuromuscular, ou NEMS, né, NMES, tá? Para que a gente entenda. Então, nessa definição aqui, de um capítulo de um livro que eu escrevi em 2009, eu tento explicar algumas perguntas e algumas dúvidas que as pessoas têm sobre eletroestimulação. Né? Então, a eletroestimulação é a produção da contração muscular por uso de um estímulo elétrico através de um equipamento que pode ser de média ou baixa frequência. Né? Na literatura, nós não encontramos diferença entre resultados melhores ou piores quando comparados de média ou baixa frequência. Obviamente que temos as guerras, né, das empresas, onde quem fabrica de média fala que melhor é de média, quem fabrica de baixa, a melhor é de baixa. Tá? Mas na literatura, na prática clínica, a gente não vê isso. Né? Particularmente na prática clínica, eu verifico que as correntes de baixa frequência são mais toleráveis, são mais confortáveis, consequentemente, eu tenho uma resposta motora melhor porque eu consigo aumentar mais a intensidade. Né? Pode ser de média ou baixa por via de inervação motora íntegra. Então, ficar atento, eu só consigo fazer uma boa eletroestimulação, uma eletroestimulação efetiva, se eu tiver os nervos periféricos íntegros, tá bom? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisinha? Levantem a mão aí, hein, gente? Tá? Opa, não, deu tudo ok. Achei que era a mãozinha, era só um joinha. Obrigado pelo feedback. Não estão todos dormindo. Tá? Então, a principal pergunta, né? Por que eletroestimular? Principalmente quando a gente fala do iShape, fica mais clara essa resposta, né?
Por que eletroestimular? Porque eu quero aumentar o metabolismo, quero fazer uma contração muscular, quero melhorar o tônus ou a tensão muscular, como queiram chamar, mas eu não quero fazer exercício. Então, alguém vai contrair essa musculatura por mim, né? Como a gente falou anteriormente, que pode ser associado a um estímulo de contração, a um exercício ou não. Né? Então, por que é tão legal fazer eletroestimulação? Por que cansa tanto? Né? Por que fica com tanta dor muscular tardia? Por que aumenta tanta CPK, deixando os médicos loucos quando pegam um exame com a CPK lá no teto? Por quê? Porque a gente tem um grande recrutamento, né, de fibras, que a gente fala não seletivo. Aqui ele vai contra o princípio de Henneman, né, que é o princípio do exercício convencional, onde eu tenho ativação de fibra 1, onde eu tenho ativação de fibra 2, tá? Aqui eu tenho recrutamento não seletivo. A partir do momento que a corrente passa pelo nervo, né, todo aquele estímulo que vai do nervo até o músculo acaba fazendo o recrutamento de todas as fibras sem fazer seleção tipo 1 ou tipo 2. Acontece que a eletroestimulação dessa forma acaba recrutando até mais, até 30% mais do que o exercício convencional. Por isso, eu não necessito de nenhuma carga externa, que é outro fator que as pessoas gostam muito, não precisa de peso. E, consequentemente, por recrutamento não seletivo, recrutar até 30% mais que o exercício convencional, acaba se otimizando muito o tempo, né, que é o principal fator e um dos grandes diferenciais, né, quando nós falamos dos outros tipos de eletroestimulação. Tá? Então, outra coisa importante quando a gente fala de eletroestimulação é não confundir os equipamentos. Tá? Aparelho de eletroestimulação, como o que nós estamos falando hoje, são correntes elétricas que vão fazer a contração muscular. No nosso caso, são 18 pares de eletrodos que vão fazer a contração simultânea. Por que eu estou falando isso? Nós também temos no mercado os aparelhos de eletromagnetismo, tá? Onde eles não são como eletrodos, eles são com pás, né? Que muitas vezes depende do equipamento, tem uma, duas ou quatro pás, e o principal problema do custo-benefício deles é o valor. Né? Então, a gente fala aí entre 300 e 600 mil reais um equipamento de eletromagnetismo sem a otimização do tempo, né? Porque se eu tiver uma pá ou duas, eu vou ter que fazer abdômen, depois glúteo, depois coxa, né? Então aí eu já passei bastante tempo, sendo que no nosso equipamento nós fazemos até 20 minutos. Isso é melhor ou pior? Não, não tem diferença. Né? Até mesmo porque a Emotion fabrica, não comercializa no Brasil, mas tem o aparelho também de eletromagnetismo. Né? Então são circunstâncias diferentes, qual você elege a compra de um equipamento ou outro, depende muito também do seu público. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Né? Então, por que eletroestimular? Então, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou fazer mais tempo? Qual a diferença entre eletroterapia, eletromagnetismo? Ok? Tudo certinho? Qualquer coisa vão me parando aí, gente. Tá? Público, né? Então, quando a gente fala de público aí da estética da dermatofuncional, né, temos as maníacas do exercício, onde naquele dia que ela não vai fazer o exercício ou já fez o exercício, ela quer um outro estímulo a mais do que o exercício, então a gente pode colaborar, né, com a utilização do iShape, e temos aquelas que não gostam, né? A gente fala que é o grande concorrente do iMotion, do iShape, é o sofá. Então, a pessoa tem que fazer algum exercício, alguma atividade para aumentar um pouquinho o metabolismo, né? Uma contraçãozinha muscular para liberar a miocina, para liberar alguns opioides endógenos, alguns hormônios que são benéficos para a nossa saúde. Tá? Então, nós temos basicamente esses dois tipos de público. E temos aquele público também que você pode solicitar contração, como a gente falou, e o público que não quer fazer absolutamente nada, ficar deitadinho ali e deixar que a máquina faça a contração por ele.
Então, benefícios da eletroestimulação voltadas para a dermato funcional, tá? Nós temos um benefício de perda de peso, melhora da circulação local, melhora da tensão muscular e melhora do aumento do metabolismo, tá? Como vocês sabem, para quem me conhece, né, eu gosto de ser bem sincero com vocês. E atualmente eu tenho estudado bastante, não só a parte da estética, mas também do iMotion. E infelizmente, tá, os trabalhos nos mostram que o que a gente menos consegue, tá, infelizmente, é perda de peso, tá? Mesmo com todo o aumento do metabolismo, né? Os trabalhos vêm nos mostrando, não que a gente não consiga, tá? Mas não consiga significativamente uma redução muito exacerbada do peso, tá? Então a gente não pode considerar muito, tá? Pode ser só pelos trabalhos científicos? Pode. Por quê? Porque é muito difícil você controlar a perda de peso, né? Porque vai envolver o exercício, vai envolver alimentação, hábito de vida, sono, então é muito difícil controlar. Então, nós acreditamos que talvez por isso essa variável de perda de peso ainda não está muito consagrado na literatura. Porém, as outras estão cada vez mais consagradas na literatura, né? Que é melhora da circulação, melhora da tensão muscular, aumento do metabolismo e ganho de força muscular e também que as mulheres gostam, que é profismo. Tá? Então, quando a gente aumenta o volume do músculo, com músculo, não com líquido e não com gordura, tá bom? Então, a gente fala disso, precisamos estudar mais. Aproveitando o gancho aqui, o link, né, convidar vocês, dia 30, nós vamos ter uma reunião científica aberta a todas as pessoas que querem participar. Então, nós vamos começar a montar protocolos, parcerias com algumas instituições e clínicas, para que a gente comprove cada vez mais todos esses benefícios aqui e que a gente não passe raiva como eu passo hoje, de pegar os trabalhos científicos e encontrar poucos trabalhos com os equipamentos da iMotion, né, e encontrar mais trabalhos com outros equipamentos. Tá? Então, a gente vai fazer essa reunião aberta, quem quiser pode participar, quem é estudioso, quem é pesquisador, né, precisamos dessa ajuda para alavancar aí a nossa eletroestimulação, tá? Schumacher, Oi? é a Lilian. Eu estou trabalhando, né, já com a Shape Static desde o final do ano. Então, eu gosto também de salientar, a gente acaba tendo um número maior de alunas e ali a partir dos 40 anos. Então, eu gosto sempre de salientar para elas também em relação não só à dieta, mas à parte hormonal, né? Que aí acaba que isso influencia bastante na perda de peso e ganho de massa. Então, para quem está procurando ali discurso comercial para venda, eu acho que é importante, de repente, também lembrar a aluna em relação a esse terceiro pilar ali, que além da dieta, saber se está com o hormônio em dia também, com essa parte de revisão aí médica. Ah, perfeito, Lilian, bem lembrado mesmo. A parte hormonal é muito importante, né? Na verdade, são vários pilares, né? Então, é por isso que é tão difícil, né, chegar a esse tão sonhado objetivo aí, que é a perda de peso. São muitas coisas que influenciam, né? Então, não adianta a gente, como a Lilian bem frisou, você colocar o equipamento, né, fazer os outros recursos que você tenha ali de equipamento e achar que a pessoa vai emagrecer, vai ficar maravilhosa. Tem um monte de coisa por trás disso tudo que precisa ser bem avaliado, bem estudado, bem mensurado, né, bem quantificado, a gente fala, né, que muitas vezes não é só a balança, principalmente não é a balança que vai mostrar a perda de peso, até porque a gente está falando de melhora do metabolismo, aumento de hipertrofia, então muitas Ganho vezes de massa magra, né? Então, acho que essa primeira conversa com a praticante, quem vai querer começar, é bem bacana, e eu tenho tido resultados bem bacanas, tá? O nível de satisfação tá bem alto, Schumacher.
Ah, que ótimo, muito legal, muito legal. E quem puder, assim, a ideia, eu falo que é um bate-papo, porque a gente consegue, né, com as pessoas que já têm a experiência, vão também nos ajudando aqui. A gente vai aprendendo com vocês, às vezes que a gente esquece alguma coisa, tá bom? Então podem, me ajudem, tá bom? Para quem não conhece, né, o equipamento, ele é via Bluetooth, né? Nós chamamos de um módulo MCI, que a sigla significa Módulo de Comunicação Inalâmbrica, né? Que é um Bluetooth classe 1, né? Bem seguro, não tem interferência. Nós temos uma durabilidade bem grande do tempo de bateria. Tá? A gente fala de até 16 horas de uso contínuo da mesma bateria, com carregamento de 8 horas. Porém, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, só carregar com o carregador original, perfeito? Carregar com o MCI desligado. Tá? Então, quando você colocar o carregador na tomada, ele vai estar com a luz vermelhinha e a partir do momento que ela ficou verde, está carregado. Tá? Quem gosta de deixar de um dia para o outro, à noite carregando, não tem problema, porque a partir do momento que ela fica verdinha, ela desliga e para de carregar. Tá? Então, não tem problema. Pode deixar carregando à noite sem problema nenhum. Outra coisa importante, né? A gente tem uma parceria muito grande. Para quem não conhece também, a Emotion, hoje nós temos um suporte técnico aqui no Brasil, né? Presencial e online. Temos a nossa sede ali na Vila Nova Conceição. E por que eu estou falando disso agora? Tenho trocado muita ideia com o Kiko, né? O Kiko é nosso faz tudo aí na parte da manutenção e algumas coisas ele vem me passando e é óbvio que a gente passa para que vocês tenham cuidado melhor com o equipamento, para que vocês melhorem a durabilidade do equipamento. Então, uma delas é isso que eu falei, sempre o carregador original para não derreter, né, a placa ou a bateria. Segundo, sempre que vocês forem na hora de molhar a bermuda, deixar o MCI longe, porque mesmo que não esteja no raio de ação do borrifador, também acaba aquela nuvem, acaba entrando um pouco no MCI e acaba oxidando o MCI. Então, cuidado, sempre deixar ele bem afastado. Tá? E até o borrifador a gente tem que ter um cuidado maior. Né? Se você não aperta bem o borrifador, na hora que você inclina ele para molhar os eletrodos, né, a água escorre para o circuito do borrifador, que também é elétrico, e acaba tendo problema no borrifador. Então, o Kiko tem recebido até alguns borrifadores com problema. Tá? Então, tudo é cautela, tudo está descrito no manual. Qualquer dúvida pode me chamar, pode chamar o Kiko, pode chamar a Letícia, pode chamar a Natália, né, aqui da Emotion, todos estaremos preparados para ajudar vocês da melhor maneira possível por qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Outra dica importante, não sei se já passou com vocês, algumas pessoas reclamavam, às vezes estou sentindo mais de um lado do que do outro, um lado para de funcionar. Aí entra a função dessas abinhas aqui, ó, dessas borboletinhas, que quando você introduz o conector, você tem que travar essas borboletinhas. Por quê? Se você não trava, ou se você quebrou por algum motivo, ou arrancou, ou caiu, sei lá, e utilizar sem ela, durante a movimentação, se você mexe um pouquinho aqui na região do conector, tirou aqui a conexão, você perde a conexão com o eletrodo. Tá? Então, precisa ficar muito atento, né, a essas abas. Se não tiver, né, chama o Kiko, tá? O Kiko manda para vocês, coloca para vocês, dá um jeito, mas não pode ficar sem essa aba, tá? A utilização aí do MCI. A bateria tem uma grande durabilidade. Se tiver algum problema também, a bateria pode ser trocada por um custo baixo, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. E algumas
marcas concorrentes, elas falavam dessa parte da assistência, né? Porque Motion espanhola, não tem nada no Brasil, agora estamos mais do que instalados aqui no Brasil, então não temos mais essa desculpa, né? E até a concorrência aqui na parte do iShape fica minimizada, né? Porque nós não temos nenhum equipamento específico como o iShape aqui no Brasil para fazer essa parte de eletroestimulação estética, tá bom, gente? Então, fica a dica aí do MCI, né? Que é o nosso módulo de comunicação inalâmbrica. E outra coisa legal é que tem o alcance de até 100 metros de raio, né? 50 metros de distância. Então, sem fio, facilita a movimentação. Vocês, com apenas um único tablet que vai incluso no equipamento, você consegue controlar até 8 pessoas, né? Então, com certeza, numa clínica que você tenha 8 salas separadas, você consegue controlar 8 pessoas diferentes apenas com um único tablet, tá bom? Então, coisa bem legal também para quem não conhece o Emotion, para quem já tem as dicas referentes aos cuidados com o MCI. Tá? Então, aqui uma foto um pouquinho melhor para mostrar aí as abinhas, que precisa ter a conexão certinha aí para não me escapar, tá? Depois, se vocês quiserem, eu tenho vídeo, né? Outra coisa fácil de reparar, é muito raro acontecer, mas os cabos também podem ser rompidos. Hoje em dia é muito fácil reparar o cabo, em menos de 1 minuto, porque não precisa de solda, né? O equipamento já é entregue com o kit de reparo, então é muito fácil, muito simples fazer o reparo desse equipamento, tá bom? Através dos cabos. Tá, só uma importância, às vezes você tem um multímetro, depois quem tiver interesse, o Kiko montou alguns kits, tá, de reparo de cabo, até com multímetro para saber se o reparo foi bem feito ou não, com alicate, tudo certinho. Quem tiver interesse, entre em contato com ele lá para que vocês consigam ter um kit aí para reparar rapidamente quando vocês tiverem algum problema. Tá? Vamos começar então a falar um pouquinho de eletroestimulação. Tá? Lá no slide inicial, quando eu falei para vocês de definição, falamos que existem as correntes de baixa e de média frequência, né? No iMotion, nós utilizamos as correntes de baixa frequência. E, na realidade, não existe tanta diferença, porque quando nós falamos das correntes de média frequência, quando o equipamento vai entregar essa corrente para o cliente, elas são moduladas em baixa, então por isso que a gente não percebe tanta diferença. Para quem não conhece, um exemplo aqui de correntes de média frequência, corrente interferencial, corrente russa e corrente Gauss, tá? Então, a corrente russa, né, vem sendo estudada desde 1960, teve um grande boom na Olimpíada de Montreal, né, de 1976, tá? Só que aqui ela tem um intervalinho de 50%, né? Onde depois, estudando, né, aqui o Ward, estudando a corrente russa, percebeu que esse intervalinho aqui seria melhor de 10%, tá? Então, aqui ela trabalha com uma frequência de 2.500 Hz, e aqui trabalhamos com uma frequência de 1.000, tá? Então, principalmente, tá? Para quem trabalha com estética, já ouviu muito falar em corrente russa, né? Já é uma corrente que vem desde 1960. Imagina quanto que nós evoluímos. Então, a alce já é uma evolução, e agora as correntes de baixa frequência são uma evolução maior ainda. Então, quem trabalha com eletroestimulação e usa a corrente russa, acha que é maravilhosa, vai se encantar mais com a alce e vai se encantar mais ainda com as correntes de baixa frequência. Então, quem precisar sentir a corrente, ver a diferença, pode visitar a nossa sede, agenda lá com a Letícia, com a Natália, com a Fabiana, e aí vocês conseguem ir lá na sede a hora que vocês quiserem e provar o equipamento, até para sentir a diferença entre um e outro, facilidade de manuseio, o quão o software é
fácil de lidar, você não precisa entender nada sobre eletroestimulação. A gente brinca que em menos de 10 segundos você começou a eletroestimular sem entender absolutamente nada, mas é óbvio que quanto mais a gente entende, melhor é o feedback e a resposta que a gente dá para a nossa cliente, tá? Dúvidas aqui, gente? Corrente de média frequência, interferencial, russa, alce. Pode falar, Liliana. Levantou a mãozinha ou é só um joinha? Dei joinha só. Tá muito bom, tá, Schumacher? Sempre tem alguma coisa para aprender. Não, imagina, a gente que aprende com vocês, tá? Só dei um cliquezinho para ver se tinha alguém aqui nos esperando, mas acho que quem veio, veio. Quem não veio agora, só na próxima, tá? Então, correntes de média frequência. Ok? Não se esqueça. Tá? E aqui, o que a gente começa a falar lá da NEMES, né? Vamos ver a diferença, né, entre o que é a corrente tipo FES, né, que é a corrente que a gente chama cismotora voltada para funcionalidade, o que é uma corrente tipo TENS, o que é o NEMES, o que é o EENN, né? Então, quais são as diferenças, tá? Então, o que é interessante, toda vez que a gente fala de corrente elétrica, o ideal não é dar nome para a corrente, sim classificar a corrente. Então, essa corrente que vocês visualizam, vocês podem ver que é uma corrente que a gente chama bifásica. Por que é uma corrente bifásica? Tá? Ela tem o polo positivo e ela tem o polo negativo. Okay? Simétrica. Por que simétrica? O mesmo desenho que eu tenho aqui é o mesmo desenho que eu tenho aqui. Tá? Bifásica, simétrica. E por ser simétrica, eu não precisaria falar que ela é compensada ou equilibrada, tá? Mas vamos também deixar claro que existe essa classificação. O que é uma corrente bifásica, simétrica, compensada? Eu tenho a mesma quantidade de energia aqui, polo positivo, e a mesma quantidade de energia aqui no polo negativo. Ok? Ah, mas Schumacher, como? Mas sempre vai ser assim. Sim, mas temos algumas correntes que são bifásicas, assimétricas, tá? Que pode ou não ser equilibrado. Então, se aqui tiver mais energia do que aqui, é uma corrente bifásica, assimétrica, né? Porque esse desenho aqui é diferente desse, equilibrada ou não equilibrada, compensada ou não equilibrada, ou não compensada. Tudo bem aqui, gente? Então, isso aqui é fácil. Tá? Qual é a corrente da Emotion? A corrente da Emotion é a corrente de baixa frequência bifásica simétrica. Tá? Se quiser completar um pouquinho mais, sem precisar, né? Compensada ou equilibrada. Tá? A gente vai entrar nas outras partes aí das correntes elétricas, mas isso aqui é, a grosso modo, uma corrente de baixa frequência. Dúvidas? Então, e aqui a tão famosa VMS, que é a corrente do iMotion. Tá? Então, outra coisa que o pessoal sempre pergunta. Ah, Schumacher, tem diferença da corrente do iMotion para o iShape e para o iMotion? Não, é a mesma corrente para todos. Tá? O que muda principalmente são os programas que são selecionados. Tá? Então, só recapitulando aqui para vocês de novo, né? Então, nós temos uma corrente bifásica, polo positivo, polo negativo, simétrica, é o mesmo desenho para cima, é o mesmo desenho para baixo, só que aqui nós temos uma diferencinha que torna essa corrente muito mais legal e confortável. Por ser mais confortável, eu consigo aumentar um pouquinho mais a intensidade dela, que é esse aqui, ó, intervalinho interpulso. Ó. Vocês estão vendo? Vocês lembram da outra, que a corrente descia, ia reta e subia. Essa aqui não, ela tem um intervalinho nessa região aqui, ó. Tá? Todo intervalinho, tá? Lá tem essa quebra.
essa quebra que torna a corrente mais confortável. Tá? E é um grande diferencial aí da corrente, né? Que dá esse estímulo de conforto. A gente tem esse intervalinho interpulso ou intrapulso, como queiram chamar. É isso que deixa o grande diferencial. Acho que quem já usou outras correntes, de baixa ou de média, quando colocam a Emotion, que é muito legal que a gente ouve de relato. Eu não estou sentindo muita corrente, eu estou sentindo mesmo a contração, músculo em contração. Tá? Então, esse é um feedback muito legal que os clientes nos dão. Tá? Então, como acontece a contração muscular? A contração muscular, através da eletroestimulação, ela acontece da mesma maneira que a contração voluntária. Só que a contração voluntária, o impulso vem do sistema nervoso central, né? Vem do cérebro, do córtex pré-motor, que a gente chama. Já a eletroestimulação vem do equipamento, tá? Para gerar a despolarização da membrana, né? Mudar a impedância ali da pele, que está menos 90, passar para menos 70 milivolts, e aí fazer toda a reação em cadeia, que é a liberação de acetilcolina, entrada de sódio, liberação de cálcio, deslizamento dos filamentos. Tá? Então, a resposta à contração muscular é muito parecida com a voluntária, porém causada por um estímulo externo. Para que a gente entenda todos os estímulos, a gente precisa entender um pouco sobre os parâmetros. Então, se eu entendo parâmetro, eu entendo uma coisa muito importante que a gente chama de dose. Tá? Então, toda vez que a gente fala, a intensidade sozinha não faz nada, a frequência sozinha não faz nada, duração de pulso não faz nada, a rampa, ciclo de trabalho também não faz nada, tá bom? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente acha a dose de eletroestimulação. E o que isso significa? No dia seguinte, a cliente chega para você e fala assim, nossa, Schumacher, para ser sincero, não senti muita diferença. Se eu não entendo de intensidade, se eu não entendo de frequência, de duração de pulso, de rampa, de ciclo de trabalho, eu não sei como ajustar a minha dose. Então, eu não vou ter um bom feedback. Tá? Então, por isso que eu preciso entender sobre esses parâmetros para que eu possa fazer um ajuste da minha dose. Vamos falar sobre eles. Para falar sobre os parâmetros, precisamos conhecer as grandezas físicas. Então, quando falamos de grandezas físicas, a primeira que vem à tona aqui é a intensidade. O que é a intensidade? Tá? É a altura da corrente, como está bem descrito aqui. Tá? Então, aqui, ó, a altura. Tá? Então, vamos supor, o meu equipamento, todos os equipamentos da Emotion, eles vão até 90 miliampere. Feio ele, hein? Porém, a nossa intensidade que vocês veem no equipamento, ela é dada em porcentagem. Então, 1, 2, 3% de 90 miliamperes, tá? Então, para quem trabalha com equipamentos que a intensidade é miliamperes, sabe que 90 é muita coisa, né? Então, você chega a 16, 17, 20, 35 estourando, você já está no limite muito alto, tá? Então, eu vou aumentando a porcentagem, eu vou aumentando a intensidade. Se eu vou aumentando a intensidade, eu vou aumentando o tamanho, a altura da corrente, tá? Aumentei mais, ó. Coloquei 20%. Cheguei lá no 30%, tá? Estou aumentando aqui a altura da intensidade, tá? Então, é isso aqui. Tá? Toda vez que eu regulo, né, eu estou aumentando a intensidade. Essa intensidade é para cima e é para baixo, tá, gente? Não é só para cima. Tá? Isso aqui a gente entende como um ciclo. Tá? Então, está falando de intensidade, estamos falando de um ciclo. Bom, então,
vocês entendam. A intensidade é a altura da nossa corrente. A próxima é a frequência. A frequência ela é sempre medida em uma reta de 1 segundo. Então, essa reta aqui, ó, ela tem 1 segundo de duração. Aqui nós encontramos 2 ciclos, né? Ou 2 repetições. Se eu tenho 2 ciclos ou 2 repetições, aqui a gente tem uma corrente, uma frequência de 2 Hz. Se eu coloco no meu equipamento uma frequência de 50 Hz, vai ter que acontecer isso aqui, ó, 50 vezes, tá? Em 1 segundo. Perfeito? Se eu coloco 100 Hz, vai ter que fazer isso aqui, ó. Subir e descer 100 vezes em 1 segundo. Isso aqui é frequência, tá? Muitas vezes, gente, a frequência ela é confundida com quantidade de contrações, tá? A gente considera, a gente até visualiza contrações quando a gente usa a frequência de até 10 Hz. Tá? Por que 10 Hz? 10 Hz ela vai ficar pulsando 10 vezes em 1 segundo. Então eu consigo ver, posso até contar como 10 contrações em 1 segundo. Acima de 10 Hz, eu já tenho as contrações que nós chamamos de contrações tetânicas. Então, eu não posso falar que uma frequência de 80 Hz faz 80 contrações por segundo, porque acima de 10 ela fecha e fica, né? Por mais que ela fascicule, eu não posso contar isso como contração, tá bom, gente? Algumas pessoas fazem essa conta de maneira equivocada. Treino de eletroestimulação, 400 mil contrações a cada 20 minutos, então cuidado com essa conta, tá bom? E a duração de pulso, algumas pessoas também chamam de largura de pulso, mas por se tratar de um parâmetro de tempo, tá lá, tempo que um pulso leva desde o início. Então, a terminologia duração é mais correta do que largura de pulso. Só que a gente já falou largura de pulso há tanto tempo que até eu me confundo às vezes, tá? Então, o que é a duração de pulso, tá? É quando começa aqui e quando termina aqui, tá? Então, isso aqui é a duração de pulso. Então, vamos supor que aqui no meu equipamento eu coloquei 400 microsegundos, que é a unidade de medida, tá, do nosso equipamento. Aqui eu vou ter 200, esse 200 ficou feio. 200 e aqui mais 200. Então, quando eu coloco 400, divide o que eu coloquei aqui em polo positivo e polo negativo. Bom, então a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que a gente faz com a intensidade, o que a gente faz com a frequência, o que a gente faz com a duração de pulso. Gente, qualquer dúvida, vão me parando aí, se tiver alguém acordado. Então, vamos lá. Fibra tipo 1, resistente à fadiga, e tipo 2. Isso é uma discussão na literatura, né? A gente estimula de acordo com os hertz mais um do que o outro. O que a gente observa nos trabalhos na parte clínica? Quanto menor a frequência, mais ativo o metabolismo, porque pulsa mais, né, a quantidade de estímulo, e quanto maior a frequência, maior fadiga muscular aquela eletroestimulação causa na cliente, tá? Então, como a gente falou que é um recrutamento não seletivo, é difícil falar que um treina mais outro treina mais outro tipo de fibra, a gente consegue, né, apenas diferenciar referente à fadiga ou os tipos de estímulo que eu quero. Então, se eu tivesse que falar para vocês o menos importante de todos os parâmetros, hoje seria a frequência. Tá? As larguras de pulso, né, ou duração de pulso, da maneira mais correta, né, a gente usa nos equipamentos convencionais, nosso equipamento, ele tem uma largura de pulso de
até 450 microsegundos, tá? É o suficiente para fazer uma boa eletroestimulação, né? Isso aí depende de como está o músculo, como, por exemplo, o pessoal da UTI lá precisa de um equipamento com uma largura de pulso de 1000 microsegundos para achar uma boa cronaxia, para fazer uma boa eletroestimulação. Tá? Então, isso aqui depende muito do tipo de músculo que eu vou trabalhar. Então, músculo muito fraco, posso começar com uma menor. Músculo normal, a gente costuma falar que quanto mais eu puder dar de duração de pulso, melhor, porque eu preciso usar menos intensidade. Quanto menos intensidade, vai ficar mais confortável. Tá? Então, quanto mais você puder dar de duração de pulso, melhor. Tá? Aqui uma mapinha que a gente fala que seria, né, a duração de pulso ideal para cada grupo muscular. Lembrando que a gente não pode confundir duração de pulso com cronaxia, né, porque cronaxia é a relação entre o limiar da intensidade e a duração de pulso. Então, é o que eu acho, não é a duração de pulso especificamente. Né? Outra coisa legal, rampa. Aqui para a parte da ortopedia, para a parte da estética, não vai mudar muito. É só a nível de conforto mesmo. Quanto menor a rampa, melhor, porque vai durar mais a corrente elétrica no corpo. Recentemente também tenho estudado a eletroestimulação para paciente neurológico, e aí eu percebi que para paciente neurológico a rampa é fundamental, porque quando se trabalha com a função, nenhum movimento ele é muito rápido. Então, você pode sincronizar a rampa com a velocidade do movimento que você precisa para fazer uma atividade funcional, por exemplo. Mas na área da estética, a gente não tem essa necessidade. Quanto menor for a rampa, melhor, porque eu dou mais energia, mais corrente elétrica para a minha cliente. Outra forma de entregar a dose, que a gente chama, é o T-on e o T-off. O que é o T-on e o T-off? O T-on é o tempo que está funcionando. Então, se você colocar, se estiver lá no programa 5 segundos e 3, vai funcionar 5 e vai parar 3. Se tiver 5 e 5, vai funcionar 5 e parar 5. Então, T-on, o tempo que funciona, T-off, o tempo que para. E o equipamento também tem uma ferramenta fantástica, que é T-off ativo. Então, durante a pausa, onde deveria pausar, se você habilitar o bonequinho, clicar nele, o bonequinho do lado do T-off, ele diminui a frequência que você vem utilizando para 10 Hz. Principalmente da área da estética, é muito legal que você mantém o aumento do metabolismo e a cliente não sente que a corrente elétrica parou. Então, eu, particularmente, qualquer atendimento, seja na fisioterapia, seja para exercício, seja na estética, neuro, sempre acaba utilizando também o descanso ativo. Então, só um cálculo que a gente consegue fazer de acordo com o T-on e T-off para saber efetivamente quanto que eu eletroestimulei. Então, se eu colocar 10 de T-on, 10 de T-off, a parte de cima ali eu tenho os 10 segundos de T-on, embaixo eu somei o T-on com o T-off, fiz a conta e cheguei a um ciclo de trabalho de 20%, de 50%. Aqui eu fiz a conta de 1,9, onde deu 10%, só para você ter ideia de quanto efetivamente você eletroestimulou. E aqui uma das partes mais importantes da nossa utilização. Toda vez que a gente fala de eletroestimulação, a gente tem 3 limiares. O primeiro, que é de sensibilidade, quando a gente começa a corrente elétrica, que a gente fala, estou sentindo. Então, aqui, se eu quero só causar uma analgesia, por exemplo, pós-operatório de lipoaspiração, um pós-operatório de prótese de mama, por exemplo, que é muito legal também, eu quero só causar analgesia, eu não vou entrar com limiar de excitabilidade, eu não quero contração muscular. Então, aí eu posso entrar em algum programa específico, ou criar um programa específico, que a gente chama tipo TENS, para utilizar de acordo com a dor. Então, eu posso utilizar também programas tipo TENS para dor, como, por exemplo, eu posso usar um programa de 8 Hz, com 150 de largura de pulso, que a gente chama intenso tipo acupuntura, ou eu posso usar 100 Hz
tá? Com 100 de largura de pulso, que a gente chama de TENS convencional, tá? Então, também serve demais, não é só para ganhar força, tá, gente? É outra ferramenta fantástica do equipamento para pós-operatório, tá? Então, a gente consegue uma analgesia bem legal, com vários eletrodos no corpo, tá? Aí, se eu não quiser só analgesia, limiar de sensibilidade, eu vou aumentando até que o cliente me relate que ele está sentindo a contração muscular. E aí, a contração muscular, eu sempre gosto de quantificar, né, de 0 a 10, como que ela está sentindo a contração muscular naquele período, para que eu possa, numa próxima sessão, colocar mais ou menos de acordo com a escala subjetiva. E sempre tomando muito cuidado, para não causar dor. A dor sempre vai ser uma experiência negativa para o cliente. Então, a gente nunca quer atingir o limiar de dor. Tá? Precauções, né? Um assunto muito controverso, né? Nós não encontramos na literatura uma contraindicação absoluta, né? Então, por isso que eu nem coloco contraindicação, coloco aí como precaução, né? Então, cardiopatias, mesmo que seja bermuda, né? Aqui ficar fazendo a shape é mais tranquilo, mas ter uma boa indicação, entender o que é, ter conversado com o médico para não ter nenhum problema, né? Gravidez também não teríamos muito problemas, né? Mas se a gente desligasse na região do abdômen, mas eu, por precaução, acabo não indicando, né? Se a pessoa insistir muito, né? A gente pode tentar conversar, ver o que a gente faz. Marca-passo, teoricamente, não teria nenhum problema, né? Diferente, aqui é outra coisa importante de entender as diferenças, né? Estamos falando, gente, de eletroestimulação, através de corrente elétrica, não de eletromagnetismo, onde a onda eletromagnética poderia interferir no equipamento, interferir na bateria, tá? Então, seria um pouquinho mais trabalhoso. E outra coisa, os trabalhos mostram que a interferência aconteceria só em larguras de pulso, durações de pulso maiores do que 650 microsegundos, onde o nosso equipamento não atinge, tá? Pessoas com disfunções renais, apenas uma precaução, a gente sempre pergunta para fazer o acompanhamento da coloração da urina ou algum tipo de dor ou desconforto que possa gerar, porque a gente tem um desgaste muscular muito grande, então pode aumentar o CPK e muitas vezes mudar um pouquinho a coloração da urina. Para quem tem disfunção renal, isso não é muito interessante, tá? Mas eu coloquei tudo aí apenas como precaução, cada um na sua aplicação tem que avaliar, né? Algumas contraindicações são, no meu modo de entender, muito hiperindicadas, né, como DIU, né, não tem o menor problema, não teria, né, não teria uma explicação em não fazer em DIU, lembrando que a gente está falando da corrente elétrica e não da onda eletromagnética. Qualquer implante metálico, qualquer problema que a pessoa tenha, assim, as contraindicações praticamente elas não existem, tá? Então, fiquem bem tranquilos em fazer isso. O único cuidado que a gente tem, também que não está aqui, porque não é uma precaução muito importante, né? Se a pessoa fez muito exercício, né? Aqui no caso do iShape, a gente nunca teve nenhum relato, não conhece nenhum caso de rabdomiólise, mas sempre ficar atento quanto a pessoa já treinou no dia para não colocar uma carga, uma dose tão alta aí de eletro. Algumas imagens, né, de alguns tratamentos, tá? Em virtude de tempo e frequência e programa, isso aí é tudo muito variável, tá, gente? Não vamos ficar discutindo, só para realmente ter uma ideia de que a coisa funciona de maneira estética, visual, tá? Todas essas fotos estão disponíveis para quem tem equipamento, quer utilizar no site da Emotion, tem essas e outras fotos, porém quem quiser pode entrar em contato, a gente passa para vocês também, tá? Outra imagem. Mais uma imagem, da evolução da cliente com a utilização do iShape Static. Mais uma imagem. Aqui eu falei para vocês alguns estudos da área, né? Então, aqui um estudo com TENS,
né, para redução da dor pós-lipoaspiração, né, com o espetacular professor Richard, fez parte desse estudo aqui, um cara que eu sou fã, os caras que mais entendem de eletroestimulação no mundo, né, hoje trabalhava aqui na Universidade de São Carlos, hoje está na Universidade de Hartford. Tenho o prazer de acompanhar tudo que ele faz, tudo que ele fala. Inclusive, fiz um curso dele de elétrica na Neuro. Quem não conhece, quem gosta de elétrica, trabalha com elétrica, não conhece o professor Richard, por favor, trate de conhecer e segui-lo aí nas redes sociais, tá? O professor Richard está aí, os autores aí desse estudo que provou que o TENS alivia muito aqui, professor Richard, tá? Que melhora muito o pós-operatório dos pacientes, tá? Não encontrei nenhum sobre mastectomia, mas já fiz em algumas clientes, né, e tem um resultado fantástico também. Vocês que têm um acompanhamento maior, com pessoas que fazem prótese de mama, né, como é sofrido o pós-operatório, bastante dolorido, né, então a gente tem uma ferramenta fantástica para ajudar nisso também. Aqui, só para demonstrar, né, como foi a diminuição do quadro de dor da pessoa que fez a eletroestimulação, né? Então, aqui, pelo gráfico, vocês podem observar que o grupo controle, né, aqui depois de 24 horas, né, ainda tinha uma dor bem intensa, aqui próxima de 3, né, 2,5, 3. Já o grupo que fez a tensa corrente elétrica, né, por volta de 6 horas, né, já tinha reduzido a dor para 0. Né? Então, aqui a ferramenta é uma justificativa muito grande para os consultórios, para os médicos aí que trabalham com pós-operatório de lipoaspiração. E a conclusão do artigo, tá? Então, o equipamento que foi utilizado não foi a eletroestimulação de corpo inteiro, então a gente pode ter um resultado melhor ainda, né, do que foi obtido por ter mais eletrodos, abranger uma área maior, né? E aqui, como eu falei para vocês, foi utilizado o que a gente chama de TENS convencional, com a frequência de 100, largura de pulso de 100, tá? Por 30 minutos. Tá? Então, só para ter uma ideia do que foi feito e a resposta. Efeitos da eletroestimulação também para regeneração, né? Então a gente tem alguns trabalhos mostrando o incremento da regeneração de tecido, né? Aqui a imagem a gente consegue ver a diferença, né? Do tecido eletricamente estimulado, do que foi o Chan, né? Que colocou os eletrodos, mas não estimulou, e do grupo controle, né? A diferença na qualidade do tecido aí para cicatrização do tecido, uma grande diferença. Então, a gente pode falar também não só da dor, mas como também no reparo, na regeneração, né, dos tecidos em pós-operatório ou alguma lesão que a cliente tem. Bom, então, essa é uma partezinha teórica aí, né, para não me alongar muito, para não deixar a coisa cansativa e chata aí também no final de noite de quarta-feira para vocês, tá? Uma foto final aí de uma cliente fazendo uma demonstração aí com o iShape, tá bom? Então, finalizamos aí essa partezinha teórica para entender um pouquinho mais sobre a eletroestimulação e agora abro um pouquinho para perguntas referente a essa parte, tá? Não tendo perguntas, a gente vai para a demonstração do software para vocês. Alguém queria falar alguma coisa? Perguntar algo? E aí, pessoal, tem alguém acordado? Doutora Conceição levantou a mãozinha, quer perguntar, falar alguma coisa? Somos todos ouvidos. Opa, Schumacher, boa noite. Minha câmera está com problema, mil perdões. Parabéns pela aula. Minha rede também está oscilando, mas espero que você esteja ouvindo. Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber, para lipoaspiração, você sugere começar, então,
logo após que dia de pós-operatório? Qual é a média que você tem visto, a indicação dos médicos? Como é que tem sido isso? Eu acho interessante num pós-operatório imediato, tá? A partir da alta, é óbvio que, sim, depende do grau de dor, né? Então, a gente fala até, vamos dizer, 24, 48 horas, como a gente já amenizou, atenuou um pouquinho aquele processo inflamatório muito grande, né? Mas não vejo contraindicação de fazer um pós-operatório imediato, inclusive, né, que a gente sabe que hoje os procedimentos eles são muitas vezes feitos em clínicas, né, onde nos possibilitam a utilização desse recurso de uma maneira imediata, né, onde a pessoa já tem um bem-estar, já sai, né, com um bem-estar um pouquinho melhor. A gente pode ter até a recomendação e orientação para a utilização domiciliar desse equipamento, com serviço de locação. Então, assim, acho que a gente tem um horizonte bem interessante aí no que diz respeito à eletroestimulação, como tipo TENS, né, para melhora da dor em pós-operatório. A gente fala pós-operatório aqui, no caso, como é um pós-operatório estético, mas no seu caso também, às vezes, pós-operatório de paciente oncológico, eu também acho que responderia muito bem. Obrigada. Meu único receio é realmente começar a molhar muito precocemente a área, sabe? Eu vejo uma certa recomendação, eu trabalho muito com estética para cicatriz de queloide, eu vejo muita orientação do pessoal aqui para evitar banho no primeiro dia, não molhar, sabe? O primeiro banho, pelo menos na equipe que eu mais trabalho, é dado geralmente pela enfermeira no dia seguinte. E aí, ao procedimento, assim, quando ela tem alta, né? E aí, geralmente no domicílio, que a gente está conversando aqui. E eu fico vendo esse momento do banho como muito especial. É algo que eu estou trazendo para vocês, porque, pelo menos aqui no grupo, que opera muito, é muito forte, tem um nome muito forte aqui, eles têm esse cuidado. E eu fico com esse receio dessa necessidade de molhar, de manter a área molhada, e vai meio na contramão do que eles sugerem. Mas eu concordo contigo, é algo que poderia ser conversado. Eu vou tentar ver por aqui, Schumacher. Obrigada aí pela aula, pelas ideias. Imagino, doutor. Assim, o que eu também acho que seria coerente, né, e uma precaução muito interessante, nas regiões de cicatrizes, né, utilizar um curativo oclusivo ali, um tegaderme. E assim, como a gente pode fazer o ajuste dos eletrodos também, não teria problema deixar um eletrodo em cima do tegaderme, porém não ia conduzir a corrente, né? Então, escolher uma região ali que não tenha a cicatriz ou tegaderme, né? Mas a gente fala muito aí de custo-benefício, né? Então, será que não dá para esperar um pouquinho, a pessoa chegar em casa? Mas a gente fala muito em ciência, né? Então a gente teria que ter assim os dois tipos, os dois grupos aí para a gente saber realmente quanto ajudaria, né? Se valeria a pena todo esse sacrifício, o custo de um curativo oclusivo, o manuseio dessa paciente precocemente. Então acho que vale a pena todo esse raciocínio e esse estudo e essa reunião científica também é para a gente posicionar algumas coisas, né, e ter ideias, né, do que se fazer, quando fazer, de que forma fazer, né? A Nath levantou a mãozinha aí, quer falar alguma coisa, Nath? Não, eu ia complementar que você tinha comentado do... Boa noite, gente. Do realmente ver a necessidade, que geralmente é 24 horas que eles trocam curativo, né, de um pós-operatório, e às vezes é o que você tinha comentado, dá pra gente colocar as placas de uma forma que não pegue o curativo e que eu conseguir aplicar também. E era só isso que eu ia complementar. Como você falou, aí eu tirei a mãozinha, mas era só para complementar. Então era mais isso, porque a gente consegue, inclusive a gente pensa também em eletroestimulação muito na parte muscular, e ele é muito bom também na drenagem, então ajuda muito no caso do pós-operatório para isso. Então a gente também precisa ver se, por exemplo, a equipe, vamos trocar o curativo, que a gente sabe que tem uma troca de curativo às vezes em algumas equipes, eu não sei se no caso é da Conceição, né, que falou. Isso. Eu não sei se no caso dessa equipe eles trocam às vezes com 12 horas, que eu trabalhei com algumas que eles trocavam com 12, então nesse período a gente já consegue fazer que praticamente que imediato, já sai da cirurgia, depois de 6 horas você já consegue
você já consegue manusear. Mas é isso. Beleza, Nath. Obrigadão. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso só abusar um pouquinho mais? Agradeço aí a Natália. Deixa eu só colocar um pensamento, Schumacher, a questão de fáscia mesmo, sabe? Das conexões que nós temos faciais, de tantos eixos que nós sabemos que temos anteriores e posteriores. E você já viu algum trabalho sobre isso? Você mostrou aí a interferência positiva na cicatrização. Até que ponto, no momento que o organismo está se recuperando de um estresse, você entra com estímulo pela conexão via facial, por mais que você não estimule, como a própria Natália falou, na área da cicatriz, mas de repente você tem numa área posterior uma conexão com a parte anterior do corpo, né, através principalmente do eixo posterior, dos canais posteriores. E aí eu fico me perguntando até onde realmente a ciência ajuda a podermos falar algo com bastante segurança. Eu fico muito receosa, eu sinceramente fico, porque essa área da cicatrização eu acho que é muito aberta ainda, sabe? Eu gostaria de ver mais trabalhos e espero que vocês possam produzir bastante aí. Mas eu queria tocar nesse ponto da face, se você já encontrou alguma coisa sobre isso. Não, perfeito, doutora. Assim, o que a gente não pode esquecer, tá? Que quando a gente fala desse estímulo sensorial, tipo TENS, tá? É sensorial, a gente não vai chegar à contração muscular, né? E em pós-operatórios, assim, muito recentes, a gente também trabalha com um limiar sensorial bem baixinho, né? Para dar um estímulo, né? Para a gente acelerar essa parte de cicatrização e também essa parte de analgesia, tá? Eu sou um cara muito suspeito para falar de... Eu não gosto, eu sou um cara que não gosta nem de falar da palavra cicatrização, né? Porque a cicatrização é um tecido de má qualidade, né? Hoje em dia a gente fala muito em regeneração tecidual, né? E eu falo isso da minha área, da fisioterapia esportiva, e só para fazer uma analogia, né, desse assunto que nós entramos, que acho que compete perfeitamente a dermato, eu sou um cara que todo mundo me acha meio louco porque eu sou contra o gelo, né? Então, todo fisioterapeuta ama o gelo e eu sou um cara que odeia o gelo. Eu ainda costumo brincar que o gelo é contra Deus, né? Porque o Deus sempre acerta. Né? Quando a gente tem alguma lesão, é causado um processo inflamatório para fazer o reparo daquela lesão. E aí, muitas vezes, a gente tenta cortar esse reparo. Então, assim, eu tento sempre precocemente, sempre ajudar no processo de reparo tecidual, até mesmo sabendo que se a gente não auxilia isso de maneira precoce, né, ele aí pode vir a virar uma cicatriz, né? Então, eu trabalho muito com correntes elétricas, tipo TENS, tipo high volt, tipo microcorrentes. Trabalho muito com LED, com laser, tudo que possa acelerar esse metabolismo para que eu tenha uma regeneração tecidual de melhor qualidade. Tá? Então, eu não vejo biomecanicamente, né, pelo que eu conheço das faces, que um estímulo sensorial possa levar a algum prejuízo. Eu só entendo como benefício nesses casos, tá? Não sei, mas é óbvio que a gente precisa realmente estudar, porque não tem nada falando muito assim de um pós-operatório. Quando a gente encontra esse que eu mostrei para vocês, é um pós-operatório também de uma utilização local, né? Então, a gente poderia realmente potencializar e, na minha opinião, unindo os conhecimentos teóricos com práticos, mais uma vez a gente está subutilizando uma ferramenta que pode ser utilizada nessas situações. Obrigada, Schumacher. Mais alguém, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, então. Então, pessoal, vou iniciar aqui novamente o compartilhamento de tela, tá? Vou mostrar aqui para vocês as funções,
tá, do software, para quem não o conhece ainda. Tá, então, para quem não conhece, está fazendo o treinamento pela primeira vez, né? Temos um aplicativo para cada equipamento, né? Esses aplicativos, eles não são encontrados na Play Store, tá, gente? Eles são baixados pelo site, emotionms.es. Então, sempre interessante verificar, tá? Aqui embaixo, onde vocês podem ver V4.6, que é a versão. Então, sempre as versões elas estão sendo atualizadas para ter uma melhor resposta, um melhor resultado, né, da aplicabilidade dos equipamentos. E todos os softwares, eles vêm com o nome de utilizador de admin, de administrador, e a palavra-chave também, admin. Ok? Entrando com o login e a palavra-chave, né, abrimos a aba de configurações. Perfeito? Tá? Então, nessa aba de configurações, nós temos o número da licença. A gente sempre fala para vocês que o número da licença, ele é muito importante. Então, deixar anotado em vários lugares, tirar foto, tirar print, tá bom? Então, e preferencialmente, tá, gente, não é obrigatório deixar o software com conexão com a internet. Tá? Se não tiver sempre, é pelo menos a cada 6 horas, para não travar o sistema. Como o sistema ele salva tudo na nuvem, ele tem uma capacidade X de armazenamento sem internet, tá? Para que isso tudo fique muito bem claro. Bom, embaixo aqui, sempre para que funcione perfeitamente, eu tenho que ter o ícone de licença validada, tá? E aqui eu tenho o estado do Bluetooth, né, do meu MCI. Okay? Outra dica importante, sempre ao final do dia, é interessante vocês virem aqui fazer backup, enviar tudo para a nuvem. Tá? E se tiver a necessidade, né, quando não encontrar alguma coisa, ou existir a necessidade de fazer uma troca do tablet, tá? Você vem aqui e restaura o seu backup. Okay? Outra coisa importante, o tempo total de sessão, ele só pode ser modificado nessa página de configurações. Tá? Então, se vocês precisarem mudar, precisa ser nessa página aqui de configurações, tá bom? Saindo daqui para mostrar mais coisas para vocês, tá? Só para que vocês percebam, a gente costuma brincar como é rápido começar a eletroestimulação. Vou dar só um exemplo aqui, tá vendo? Cliquei em painel de controle, meu MCI acendeu, cliquei nele, apareceu a aba ali em cima, tá? Coloco aqui, por exemplo, drenagem, pronto, já estou eletroestimulando. Olha que dificuldade para iniciar o trabalho de eletroestimulação. Tá? Menos de 10 segundos eu já iniciei o trabalho de eletroestimulação. Tá? A gente vai explicar para vocês um pouquinho o que é cada um deles, como eles funcionam, tá? Só fiz isso aí rapidinho para que vocês percebessem como é fácil, tá? Então, vamos explicar algumas coisinhas para vocês. Esse código que está escrito aí do verdinho é o número do MCI, bom? Temos duas formas de escolher como vamos trabalhar, que é o programa. Então, o programa, eu clico aqui, ele já vem pré-determinado alguns programas. Todo programa pré-determinado, ele vem com a frequência, com a rampa, duração de pulso, tempo de contração, que é o braço, e o tempo de descanso, que é a pessoa aí sentadinha. Tá? Então, ele já vem com esses pré-determinados. Calibração, drenagem, glúteo, massagem, aquecimento, fitness, slim, tonificação, celulite, assoalho pélvico, e aí eu posso ir criando programas. Bom, esses programas que eu vou criando, como vocês podem ver esse último aqui, ó, treino.
tá? A largura de pulso, ou duração de pulso, está o CX. CX aqui, no caso, significa cronaxia, ou seja, eu coloquei uma duração de pulso para cada grupo muscular. E isso é de maneira infinita, tá? Vocês podem ir criando programas, eu vou mostrar para vocês como se cria os programas, e eles vão aparecendo aqui nessa aba, para que vocês possam clicar, e aparece lá, treino. Então, essa é uma forma de utilização. Outra forma bem legal também é o que a gente chama de automático. O que é o automático? Ele vai ficar passando por todos esses programas, aqui, por exemplo, estou mexendo aqui no glúteo, tá vendo? Então, ele começa com calibração, vai para aquecimento, glúteo, 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 drenagem, glúteo, 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 drenagem, slim, massagem, com tempos pré-determinados para cada um desses programas e com regulagem de intensidade também automática, tá? Então, aqui eu tenho, e eu posso criar também os programas se eu tiver interesse, tá bom? Então, legal que vai mudando a frequência, vai mudando a duração de pulso, vai mudando o T1 e T-off, e a pessoa vai sentindo por todos os 20 ou 25 minutos que você queira trabalhar, ela vai ficar sentindo estímulos diferentes, ok? Outra coisa muito interessante, quando a gente fala do iShape Estética, é sempre que possível, você buscar o nome da cliente. Tá? Então, deixa aqui. Por exemplo, aqui o rostinho mais, eu posso criar o nome da pessoa. Então, tem homem, data de nascimento, tá? Telefone, a altura, peso. É importantíssimo que se coloque, né, se é homem ou mulher, data de nascimento, altura e peso. Sem esses itens, vocês não vão conseguir fazer o cálculo, o gasto calórico por utilização de eletroestimulação. Então, exemplo aqui, ó, tá? Cliquei aqui no bonequinho, vou pegar aqui a Gabi, tá? Quando eu coloco Gabi, vocês podem ver aqui no painel que já colocou Gabi, o número 0, tá? E um ECACOL, tá? Então, esse Gabi em cima é um número que traz uma gamificação. O que é uma gamificação? É o quanto qual programa ela utilizou referente à frequência, a duração de pulso, o tempo de contração, o tempo de descanso e intensidade, sem levar em consideração se é mulher, homem, peso, sexo, altura e idade, tá bom? A pessoa, hoje eu fiz 35, amanhã eu quero fazer 45, como se fosse um karaokê, né, que a gente ficava brigando para ver quem tirava a nota maior. E embaixo, sim, tá? Só que prestem atenção, esse ICACOL, tá? É um gasto calórico de acordo com a eletroestimulação. Tá? Como nós não temos parâmetros dos exercícios, não temos associado frequência cardíaca, não dá para saber precisamente como foi o exercício e quanto que se gastou, né, com essa prática aí dos exercícios. Tá bom? Então precisa ficar atento aí que esse gasto calórico ele vai começar a marcar depois que eu der o play aqui, tá? Então só para dar o play aqui, ó, tá? E ir aumentando a intensidade, ele já vai começar a mudar ali, tá? Tá? Ele começa a marcar o gasto calórico e no final tem que lembrar que esse gasto calórico ele acontece por 72 horas, tá bom? Então, vamos mostrar outras coisas para vocês. Então, a gente começa a eletroestimulação, tem o botãozinho mais e menos, que eu aperto o botão mais e menos, tá? Vai aumentando todas as intensidades, ok? Aí vamos supor que o que normalmente acontece, que o braço ficou muito forte, tá? Eu venho aqui no número do braço e clico em cima do número do braço. Percebam que ele ficou laranjinha, tá? Ficou laranjinha, continua aumentando no botãozinho do mais, todos os outros continuam aumentando, mas ele não. Eu não quero usar o eletrodo da panturrilha, tá desconfortável, eu clico em cima do número, da intensidade, tá? Cliquei aqui no 26,
tá? Então, eu posso também parar de subir, né? Clico aqui no número e ele vai ficando a laranjinha, ele já não sobe, tá? E continua aumentando o resto. E aí eu posso ir de maneira individual. Como está o abdômen? Ah, tá fraco, pode ir mais no abdômen. Vamos lá no abdômen. Ah, quadríceps, como tá? Dá para ir mais um pouquinho, tá? Como está o glúteo? Vamos mais um pouquinho de glúteo. Tá? Posterior, mais um pouquinho de posterior, tá? Então, eu posso ir acrescentando item por item. Observem também que os números 1, 2, 3, 4, tem alguns que são verdes mais claros e outros mais escuros. Isso aqui é um feedback visual mostrando que aquela região pode estar um pouco mais forte. Tá vendo? Continuei aumentando aqui o 4, ele ficou vermelho. Não é perigo, tem que abaixar, voltar. É só para você ter atenção para ver se aquela região não está muito forte. Tá? Então, eu consigo fazer, né, essa varredura por cada grupo muscular, por cada grupo de eletrodos. Aqui no meio, ele mostra a média de todas as intensidades. Ele mostra o tempo em ordem decrescente, tá bom? E aqui do lado direito, o bracinho verde, né, do lado da barrinha verde, é o tempo que está contraindo, e embaixo o tempo que está descansando. E se eu clico no bonequinho, tá, eu ligo o descanso ativo. Tá? O descanso ativo, na hora do T-off, ele vai entrar em 10 Hz, então não vai desligar completamente. Tá bom? Tá? Aqui a gente estava no programa automático, eles estão passando, né? Passou agora para o glúteo. Então mudou. Você viu agora o tempo de contração ficou em 5, tá? Aí está contraindo, passou para o T-off de 3. Né? Então contrai 5, vai descansar 3. Então, e aqui do lado onde está escrito celulite, glúteo, né? É o programa de celulite, mas agora está em glúteo, está com 85 Hz, cromaxia, e o tempo aqui que está decrescendo. 85, 84, quando essa barrinha encher, vai mudar o programa, e aí vai mudar o T-on, vai mudar o T-off, vai regular automaticamente as intensidades. Okay? Aqui do lado, essa pilhazinha, essa bateria cheia, significa a bateria do MCI. E aqui ao lado, nós temos um raiozinho. Esse raiozinho, ele serve para saber se eu tenho algum problema de conectividade ou não. Por exemplo, Schumacher, eu não estou sentindo o posterior da minha coxa. Eu vou lá e aumento mais um pouquinho. Continuo, está chegando ali no vermelhinho, não estou sentindo nada. Quero saber se tem alguma falha de conexão, seja um cabo rompido ou seja pouco úmido ou algum problema. Eu clico nesse botãozinho do raio, tá? Está do lado da bateriazinha. Esse botãozinho do raio serve para saber se eu tenho algum problema de conexão. Quando eu tenho um problema de conexão, o canal vai zerar. Vocês conseguiram visualizar que zerou todos os canais. Os canais zeraram porque eu não tenho conexão com ninguém. Eu estou só simulando aqui com o meu MCI ligado. Então, zerou tudo, não tenho conexão. Então, é uma forma que vocês saibam se tem algum problema de conexão ou não. Tá? E vocês podem perceber lá que continua a gamificação do lado do HB 39 e o gasto calórico 59 calorias. Lembrando que esse gasto calórico acontece por 72 horas, tá? Olha lá, mudou de novo, tá? Aí mudou o T-off, mudou a largura de pulso, automaticamente se ajustou, tá bom? Então, o programa automático ele vai fazendo isso, tá? Para interromper, dou pause, aí posso reiniciar. Esse X1 e X2 é a quantidade de porcentagem. Então, quando eu estou em 1, vai aumentando de 1 em 1%. Tá? Quando eu estou em 2, ele vai aumentando aqui, ele vai de 2 em 2%. Ok? Dúvidas? Alguém com uma dúvida dessa tela inicial aqui? Não? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, a última coisa Schumacher, pode só falar. uma dúvida ali. Quando você está falando do raiozinho, então, por exemplo, testei ali a conexão. Se tiver algum problema, então ele vai derrubar os estímulos. Vai Eu dizer começo. problema. Desculpa? Só um problema. Ok.
Tá? Então, por exemplo, ele tem um cabo rompido que é o eletrodo 7, então ele vai zerar só o 7. Bacana, ainda não tive problema com cabo, então É, não mas aconteceu lá ainda. é dificílimo acontecer, tá? Mas se acontecer, a troca é bem simples também. Tem um videozinho do Kiko lá, é muito raro acontecer. Às vezes é mais posição de eletrodo, menos úmido, né? Então é legal também que a gente consegue ver essa parte de conexão. Bacana, obrigada, Jaque. Então, outra coisa, tá? Voltei aqui, outra coisa que é bem legal. Às vezes a cliente, para você não ficar toda vez tendo que medir muita intensidade, aí a cliente fala para você, não, hoje está muito legal a corrente, tá bem tranquilo e tal, e você pode dar o pause, tá? E quando você estiver num programa normal, daí você consegue até... Vamos voltar aqui, deixa eu zerar, tá? O nome, vamos trocar cliente aqui. Gabi já teve muito, vamos para a Aline agora. Tá? Aqui é a Aline, começamos o treino da Aline. Tá? Então, por exemplo, aí, cheguei numa intensidade que a Aline achou muito legal. Tá? Aí eu dou o pause, vocês vão ver que acendeu o botãozinho aqui do disquete. Aqui em cima do lado tem 2 disquetes, as 2 carinhas, tá? Acendeu o botãozinho do disquete. Se eu clico no botãozinho do disquete, ele pede para guardar os níveis do cliente. Guardar o nível do cliente. Ok, perfeito. Tá? E continua o treino. Quando eu for reiniciar um outro treino com ela, eu já posso iniciar aqui, ó, do jeitinho que eu terminei esse. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pausar, reiniciei. Vou buscar agora a linha de novo. Tá vendo? Já acendeu o disquetezinho. Se eu clico no disquete, ler níveis guardados. Olha lá, já apareceu aqui, tá vendo? Mas é óbvio, não vou começar com 23, vai ficar muito forte, tá? Diminuiu aqui, ó. 1, 2, tá? Start, diminuiu, pronto. Já estou bem próximo do nível normal dela. Lembrando que essa variação de sensibilidade pode variar de acordo com a hidratação, localização do eletrodo, mais próximo ou mais distal do ponto motor, mais ou menos úmido, tá? Então precisa tomar cuidado com esse ajustezinho também, tá? É uma ferramenta que o software traz que eu preciso mostrar para vocês. Alguma coisa, gente, aqui dessa página principal aqui, onde a gente faz realmente a eletroestimulação, vocês viram que é bem intuitivo, bem fácil, difícil, praticamente difícil errar, né? Você vai pelo nome que você quer do estímulo e dá o treino. Tá? O que a gente faz? Pode ser associado ou não. Então, assim, o que a gente fala de associar, né? A ideia é fazer deitada na maca, né? Então, tá contraindo. Quando você sentir a contração, contrai o bumbum, contrai a coxa, força para prender o xixi. Quer levantar uma pontezinha? Vamos levantar na ponte? Faz uma pontezinha. Tá de barriga para baixo? Levanta a perna, estica, faz aquele movimento de contração do glúteo. Então, eu posso ir dando esses estímulos, né? Não só fazer de forma passiva, tá? Vamos entrar aqui na parte, então, de programas. Tá? Vocês veem que tem vários programas. Vou entrar aqui, por exemplo, em assoalho pélvico. Tá? Então, ele tá escrito aqui qual é a frequência, qual é a largura de pulso, qual é a rampa, tempo de contração, tempo de descanso. Vamos entrar um aqui que tem, aqui, ó, cronaxia, para vocês verem o que é cronaxia. Cronaxia, tá? Frequência 85, vocês podem ver que a duração do pulso aqui está 0. Por quê? Aí eu clico aqui em cronaxia e aí aparece cada largura de pulso para cada um dos itens, tá bom? Se eu quiser criar um programa, tá? Venho aqui, sempre que pedir admin. Tá? E aí eu posso criar, coloco um nome aqui, tá? Static, tá? Frequência, se eu quiser a mesma duração de pulso para todos os grupos, eu coloco aqui, tá? Se eu não quiser mesmo para todos, eu coloco aqui, escolho um para cada um, tá?
posso ir criando os programas que eu quiser. Aqui em automáticos também, ó, por exemplo, aqui, ó, tá a massa muscular. Né? Então, duração e o ajuste de intensidade de cada um deles, tá? Então, pode entrar com drenagem, slim, então tem uma sequenciazinha que eu consigo também ajustar e mudando tudo isso de acordo com a minha necessidade. Aqui, né, falamos do automático, do programa, utilizador, clientes. Aqui tem uma página muito legal também. Por exemplo, se eu clicar aqui na Gabi, ela vai abrir a página dela. Se eu clicar aqui em atividade, vai listar as aulas que eu fiz. Então eu vou abrir aqui a aula dela de 21 de setembro. Lá, fica listado tudo que eu fiz com ela naquela sessão. Toda vez que eu modifico algum parâmetro, ele fica aqui registrado, tá? E tudo isso fica registrado na nuvem de maneira infinita, tá? Então, não importa quantos clientes eu tenho, quantos clientes eu faço, isso aqui fica tudo registrado. É legal se ficou muito forte, se ficou muito fraco, se não está melhorando, qualquer dúvida, você pode ter acesso a isso aqui e entender um pouquinho melhor o que aconteceu naquela sessão. Essa parte de bônus, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. Algumas pessoas fazem atendimento domiciliar. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que trabalham para mim, porém eu quero ter certeza que aquela pessoa vai atender só aquela pessoa. Né? Então, eu vou dar para a Leandra atender a Gabi. Então, eu tenho certeza que a Leandra só vai atender a Gabi. Então, a Leandra vai ter que entrar com o login dela, com a senha dela, e eu vou ter dado aqui bônus para a Gabi. Então, ela só vai conseguir atender a Gabi. Ó. Tem um bônus para a Gabi. Então, ela só vai conseguir atender a Gabi. Tá? Ou eu posso dar o bônus para cliente ou para o próprio utilizador. Bom, então essa é outra coisa interessante aqui, que a gente pode alugar o equipamento, pedir para a pessoa atender, e eu vou ter certeza que a pessoa vai atender somente aquele número de pessoas e especificamente aquelas pessoas que eu pedi para que ela atendesse. Bom, isso nós fazemos aqui nessa parte de utilizadores. Então, por exemplo, aqui, eu criei um utilizador Jéssica. A Jéssica, controle de sessão, sim, ela só vai conseguir dar aulas se eu colocar aqui bônus para a Jéssica, tá? Hoje a Jéssica vai dar 5 aulas, eu venho aqui e coloco 5 aulas para a Jéssica. Ela só vai conseguir dar 5 aulas, tá? Mas aí ela tem a senha dela, o login dela, tá bom? A gente consegue ver todos e aí vai ficar registrado tudo, né? Todas as aulas aqui nessa região, as aulas que ela deu referente ao bônus. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aqui? Então, falamos de painel de controle, falamos de clientes, falamos de utilizadores, formas que a gente pode utilizar o iShape Static, né? Com ativação, sem ativação. Schumacher, eu posso pedir para a cliente descer da maca e fazer agachamento? Pode, né? Lembrando que é sem fio, você pode fazer o que você quiser de acordo com o que a cliente quer, que ela concorde com o que você esteja solicitando para ela. Bom? Dúvidas referentes ao software, gente? Alguém? Então, vou parar aqui de compartilhar e vamos fazer o fechamento aqui, o encerramento, né, dessa aula introdutória, básica do que é o iShape Static. Vocês conseguiram perceber algumas diferenças para quem conhecia os outros equipamentos. Então, estamos agora aqui para fazer esse fechamento. Então, quem se sentir à vontade, confortável, quiser abrir a câmera, falar um pouquinho, fazer alguma pergunta, dúvida, sugestões, estamos aqui à disposição. Acho que dormiu todo mundo mesmo. Eu fiquei falando sozinho um tempão aqui. Nossa, não é que vocês deixam... Agradecer aí, Schumacher. Obrigada novamente por compartilhar teu conhecimento. Eu já estou fazendo aí uns 3 anos com a iMotion. Continuo uma apaixonada pela marca, pela equipe.
eu sempre procuro, tu sabe, né, participar desses cursos, e por mais que você fala que, são cursos iniciais, toda vez que eu novamente revejo os conceitos, eu tenho uma inspiração para uma nova explicação, para uma nova abordagem com o cliente, então é muito válido saber que a gente tem esse suporte de vocês, então, obrigada. Que legal, Lilian. Nós que agradecemos. Então, esses feedbacks nos dão forças para continuar, né? E vocês sabem que o que precisar de nós, né, de toda a equipe que estiver ao nosso alcance, nós faremos, tá bom? Então, muito bom que vocês estejam participando também, né? A ideia de criar, né? Até agradecer o Vitor, a ideia de criar todo esse calendário, né? De fazer tudo certinho, já deixar os dias certinho para que as pessoas possam se programar, tudo foi ideia dele, né? Então a gente cada vez mais vem tentando aperfeiçoar, né? E enquadrar da melhor maneira possível a Emotion aqui no Brasil, que graças a Deus tem tido esse crescimento exponencial aí, graças a vocês, né? Que investiram, que acreditaram, que trabalham muito bem com o equipamento e vem essa ferramenta fantástica e a gente vai dando aula e vai pensando em outras possibilidades, né, de pós-operatório, coisas que assim não passa pela cabeça e você vai estudando e fala, bom, mas pode fazer isso, você acha um artigo, como eu não pensei nisso antes? Então, por isso que eu costumo falar que a gente aprende muito com vocês também, né, igual com as colocações da doutora Conceição, né, com outros pontos de vista, então assim, esse bate-papo é muito interessante, então quanto mais vocês participam, acho que acaba engrandecendo muito mais a aula e a troca de ideias. E até como investimento, né? Não sei qual que é o perfil das pessoas que estão aqui. Eu, por exemplo, eu sou investidora, eu não sou da área de exercício físico. E eu comecei, é claro, com a Emotion, e até então a gente estava com equipamento focado em fitness, e sempre teve essa necessidade, assim, da, querendo ou não, não sei, vou chutar, 90% das pessoas não querem fazer exercício. Elas às vezes até começam e logo desistem. Então, assim, eu vi abrir um canal de cliente que antes a gente não tinha acesso, né? E é um cliente que ele já vem meio viciadinho em estética, e quando ele vê que, poxa, isso aí não é o efeito Cinderela, realmente eu estou fazendo uma ativação muscular e vai fazer bem para minha saúde e para minha estética, ele é um cliente que também repensa o preço que ele pode pagar, né? Então, mulher, cara, desculpa, mas eu posso falar, ela é meio passional quando ela está falando em estética. Né? Quando você consegue comprovar que não vai ser o efeito Cinderela e que ela vai ter um retorno daquele investimento rápido, a gente consegue, inclusive, cobrar um ticket bem interessante. Então, acho que para quem quer investir no equipamento, acho que vale avaliar com cuidado. Eu acho que o retorno é bem interessante. É legal, e essa ideia aí, nós estávamos lá na sede, né, esse sábado, e o Kiko falou que ele fez uma pesquisa que apenas 35% das pessoas praticam exercícios regulares, né? Então a gente não quer 35, a gente não quer tirar os 35 do CrossFit, da musculação de lugar nenhum. Eu quero os outros 65, né, que não fazem nada. Então acho que esse é o nosso nicho, aí, a nossa experiência. Isso mesmo. Beleza, gente? Então, chegando aí quase 10 horas da noite, vamos nos despedir. Tá? Continuo aqui para o que vocês precisarem através das mensagens do Instagram. Né? Vamos passando agora diariamente e mensalmente o nosso calendário, o nosso cronograma. Né? Então, esse mês de janeiro aí está bem, graças a Deus, está bem corrido. Né? Nessa sexta-feira a gente vai dar um treinamento em Vitória. Aí na quarta e quinta já estamos em Porto Alegre. Aí na quinta, chegando, tem um podcast que a gente vai gravar, que vai ser super legal também, pelo menos uma vez por mês. Aí no sábado temos um treinamento na nossa sede, então quem precisar vir já se programe. No domingo, treinamento em São Luís do Maranhão, então esse mês está bem legal, está bem agitado, graças a vocês que trabalham bem e vão divulgando a marca e o equipamento, tá bom? Obrigado a todos pela participação, espero encontrá-los uma próxima vez aí. Boa noite a todos. Boa noite, Marca, obrigado. Valeu, gente. Boa noite, Schumacher. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Bom descanso a todos. Tchau, tchau, Chumi. Obrigada. Tchau, tchau.